Uma vez um homem muito sábio disse que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Alguém aqui tem alguma ideia de quem seja essa pessoa? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente quer falar que uma pessoa é muito inteligente, mas muito inteligente, a gente compara a essa pessoa. Ficou mais fácil agora? Albert Einstein. E, na verdade, isso já se tornou muito comum hoje, essa técnica de fazer perguntas nos cursos de business, de liderança. É uma técnica muito difundida hoje em dia. E eu tenho certeza que Jesus iria corroborar, porque ele era o mestre das perguntas. Ele era a pessoa que transformou o mundo e transformava vidas por meio das perguntas. Por isso eu vou te convidar hoje para a gente fazer uma jornada por 5 perguntas fundamentais para a gente entender um tema, que foi um tema que me tocou essa semana, quando eu recebi o convite de vir tocar, de vir cantar aqui, uma música chamada Caminho no Deserto. E eu pensei em falar sobre os desertos, as dificuldades da vida, porque eu acho que o momento que a gente está vivendo é de muita dificuldade para muitas pessoas. Eu mesmo estou passando, nesse momento, por um deserto muito longo, por muitas dificuldades, e esse é um tema muito relevante para a gente nesta noite. E talvez a primeira pergunta que a gente queira fazer sobre esse tema é: por que a gente tem desertos na nossa vida? Por que a gente tem, às vezes, dificuldades tremendas, a gente fica se perguntando para Deus e se questionando? Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus 4, verso 1. Na minha versão aqui eu leio assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou ler até de novo para dar ênfase no que é importante aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí a gente tem uma contraposição desse conceito em Lucas verso 15. Lucas verso 15, enquanto vocês procuram aí, está falando do filho pródigo. E Lucas 15, a partir do verso 11, fala assim, Jesus falando. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E depois o verso 14 diz assim: Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Quem foi o responsável pelo deserto, pela dificuldade vivida pelo filho pródigo? Foi ele mesmo, não é mesmo? E em Mateus, quem foi que levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito. Então, talvez a primeira pergunta que a gente tenha que fazer sobre o tema deserto é: por quem vamos para o deserto? Quem nos levou para essa situação que eu estou vivendo hoje? Muitas vezes a gente se coloca em situações difíceis, mas muitas vezes é o Espírito que nos leva para o deserto. Isso é surpreendente. A gente imaginar que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo possam levar para as dificuldades. Então isso nos leva à segunda pergunta. Por que o Espírito nos leva para o deserto? Bem, antes disso deixa eu me apresentar. Me chamo Felipe Boel. Eu tenho 34 anos, sou esposo da Ellen, que está aqui na frente. Sou pai da Ana Júlia. Sou empresário. E alguns não sabem, mas antes de eu casar com a Ellen, eu tive um outro filho. E alguns agora me olharam com uma cara de espanto, né?
Tem gente que conhece há muito tempo aqui. Na verdade, eu estou falando de uma empresa. É lógico que a gente não pode comparar uma empresa com um filho, mas o cuidado, a preparação que você tem que ter com a empresa, o nível de preocupação que você tem dia e noite, pode ser comparado a criar um filho. Para mim era um filho, era uma empresa que eu comecei com muito pouco conhecimento, e fui criando ao longo do tempo, e ela foi crescendo, ela foi dando frutos, mais ou menos como a gente faz com os filhos, a gente mostra para eles o caminho, como a gente mostra para os funcionários o caminho, como a gente tem que liderar sobre os filhos, a gente lidera a nossa empresa. Bem, eu tive uma infância muito privilegiada. Os meus pais me deram uma educação, me deram muito amor. Eles eram uma família muito estruturada, né? E, na verdade, eu não vivi muitas dificuldades na vida. Porém, eu presenciei dos 10 aos 15 anos, mais ou menos, muita dificuldade por parte deles. Eles tiveram um momento muito difícil. Porém, eu como criança, como adolescente, eu não senti isso. Porque uma coisa que a gente tem que aprender sobre os desertos é que cada um tem os seus desertos. Cada um vive os seus desertos. E assim como muitas vezes a jornada de um empresário, eu presencio isso, e quem é empresário sabe, eu acho que também tem outras profissões talvez que tenham a mesma característica. Ser empresário é uma jornada solitária. Quando eu trabalhava na multinacional, a gente saía muito para se divertir, a gente conversava sobre vários assuntos, a gente tinha um pouco mais de contato com as pessoas ao redor. Ser empresário é uma jornada solitária. E o deserto é uma jornada solitária. Mas por quê? Por que esses desertos? Bem, biblicamente falando, não existe amadurecimento e aprendizado sem deserto. Você pode pegar qualquer personagem na Bíblia, qualquer história bíblica. Você não vai ver ninguém tendo sucesso na sua missão sem ser preparado pelo Espírito, e essa preparação, infelizmente, traz muitas dificuldades. Por que isso? Eu vou dar um exemplo agora que acho que deixa muito claro. Você pode estar passando hoje por desertos na tua vida financeira, você pode estar passando por desertos na tua vida emocional, na tua vida familiar, com filhos, com pais. Você pode estar passando por vários desertos. Mas eu vou dar um exemplo que fica bem fácil da gente entender. O que aconteceria se eu desse $1 milhão para minha filha Ana Júlia, de 3 anos? Será que ela conseguiria administrar bem esse recurso e investir bem esse dinheiro? Eu acho que não, né? O que aconteceria se você que já fez vestibular, está fazendo vestibular, ou está se preparando para o concurso público, se você não se preparar, não estudar, e não abrir mão do que você gosta de fazer muitas vezes, não abrir mão da sua zona de conforto? Você vai conseguir? Não vai, né? Então, isso nos mostra um pouco por que o Espírito nos leva para o deserto. Se você soubesse do processo que você iria passar, você não começaria. E eu queria voltar agora à história do meu filho. Por que eu falei desse meu filho, entre aspas? Bem, eu estava numa fase tranquila, eu já estava casado, já tinha realizado muitos sonhos, tinha a casa dos meus sonhos, tinha a vida dos meus sonhos, e essa empresa nos deu muito fruto. Porém, em determinado momento, eu comecei a tomar consciência, por meio de amigos, por meio de pessoas que me amam, de alguns conhecimentos que eu não tinha ainda, de alguns conhecimentos que me mostravam quem exatamente eu era. Eu comecei a passar por uma fase de autoconhecimento, comecei a entender por que muitas vezes eu não me dava bem com as pessoas, porque muitas vezes eu era estúpido, porque eu era muito sem tolerância, e comecei a entrar numa jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional,
E junto com a minha esposa, ela me ajudou muito nisso e me abriu os olhos para muitas coisas. E eu entendi que eu não estava fazendo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu não estava sendo quem Deus planejou para a minha vida. E eu queria falar uma coisa para você agora. Deus criou você com habilidades únicas, com uma vocação única, com coisas que só você sabe fazer. E não importa quando você entenda isso, quando você tome consciência disso, pode ser com 20 anos, com 40, com 80. Deus tem uma missão e um propósito único para a tua vida. E enquanto você não cumprir ele, o Espírito Santo vai ficar te incomodando. Vai ficar te incomodando muito. E você tem duas escolhas. Viver uma vida na zona de conforto, sabendo que você está abaixo do teu potencial, e quando eu falo abaixo do potencial, eu estou falando de potencial espiritual, eu estou falando de potencial como família, eu estou falando de potencial financeiro, eu estou falando de todos os aspectos da nossa vida. Ou você pode viver uma vida de propósito. E sabe o que vai acontecer no momento que você decidir seguir esse propósito, você descobrir esse propósito, você se abrir para ele? Porque esse momento é o momento mais lindo, né? Você fala, Senhor, eu descobri o propósito da minha vida. Agora sim, agora a minha vida vai. E é nesse momento que o Espírito te leva lá para o deserto. Bem, nessa nossa caminhada, a gente decidiu que a gente ia mudar radicalmente algumas coisas na nossa vida. A gente ia ser diferente, a gente ia prestar muito mais atenção. E nesse momento também a gente estava para ter a nossa filha, então era importante para a gente se preparar para que a gente não cometesse os mesmos erros que vinha cometendo com ela e poder criá-la melhor e que ela não copiasse os nossos defeitos. Bem, nesse momento eu estava prestes a perder a minha empresa e quanto mais escolhas a gente fazia na direção do nosso propósito, do sonho que Deus plantou na nossa vida, mais dificuldades apareceram. E a gente começou a viver um deserto incrivelmente difícil. Uma experiência que eu nunca tive, mas eu agradeço a Deus que, apesar disso tudo, a gente está vivendo os dias mais felizes da nossa vida. Essa é a contradição do Espírito, né? Diz que Jesus foi o homem mais feliz que já passou pela terra, foi o que mais sofreu e o que mais viveu desertos. Como isso é possível? Somente seguindo os propósitos de Deus. Bem, mas por que então o Espírito nos leva para o deserto? Eu queria relembrar com vocês a história de Daniel, mais especificamente dos 3 amigos de Daniel na fornalha ardente. Vocês sabem que, a partir do momento que Daniel e os amigos foram fiéis na adoração a Deus, coisas muito ruins começaram a acontecer. Então o rei Nabucodonosor os colocou naquela fornalha ardente. E, bem, eu queria que vocês abrissem comigo Daniel 3 para a gente acompanhar essa história. Isso vai nos dar uma dica muito forte do porquê. Daniel 3,17 diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mais à frente, no verso 25, diz assim: e o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Quem era esse filho dos deuses que aparece, o 4º elemento, junto da fornalha? Algumas pessoas sussurraram que é Jesus, né? E no verso 29, um pouco mais à frente, lá no finalzinho do verso, diz assim: pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira.
Sabe por que que o Espírito te leva para o deserto? Porque ele quer mostrar quem você é e quem Deus é. Nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Portanto, isso também responde à terceira pergunta. Quem te tira do deserto? Muitas vezes a gente quer fugir do deserto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém gosta de deserto? Eu vou fazer uma descrição para vocês mentalizarem isso. Um deserto é um local onde de dia são temperaturas absurdamente altas, de noite são temperaturas absurdamente baixas, não tem água e não tem nada. Então eu suponho que aqui todo mundo gosta de deserto, certo? Bem, ninguém gosta de deserto, e a primeira coisa que acontece quando a gente está num momento desse é querer sair do deserto. E sabe por que a gente não sai do deserto? Porque quem tira a gente do deserto é o Espírito Santo. Assim como Jesus foi quem foi na fornalha ardente, tirar, resgatar eles. De certa forma, Jesus colocou eles nessa situação, porque eles foram fiéis à adoração ao verdadeiro Deus. E também foi Jesus que os tirou dessa situação. E quando a gente vai ser tirado do deserto? Na hora certa. Porque Deus sabe o do futuro no começo. E somente Ele sabe a hora certa, a hora que a gente está preparado. Mas uma coisa incrível acontece no momento imediatamente anterior a essa saída do deserto. Que tem a ver com a nossa quarta pergunta da noite. Que não é por que Deus não me tira do deserto? Essa seria a pergunta normal. Essa é a pergunta que a gente se faz. E, sabem, certos dias, esse ano, o ano passado, eu me perguntava a mesma pergunta. Até quando? Até quando vai durar essa angústia, essa incerteza do futuro? Esses momentos difíceis, que muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer e a gente teme pelo pior. Porém, eu entendi que a pergunta certa é como passar pelo deserto. O que você precisa para passar dessa fase e sobreviver a ela, sem desistir? Porque o desistir é sempre o mais fácil. Mas Deus nunca coloca a gente em desafios que a gente não pode trilhar. Bem, a resposta para essa pergunta é a fé. A fé é uma coisa incrível e incrivelmente difícil e complexa de explicar. Muitas vezes a gente recorre a versos da Bíblia para dar uma explicação simplista para a fé, dizendo que a fé é acreditar no que a gente não vê, a fé é talvez um sentimento, e diversos versos bíblicos falam sobre várias coisas sobre fé e obras, né? Mas o que é fé na verdade? A fé é uma crença, a fé é um sentimento, a fé é uma ação. Sabe, chega um momento na vida do empresário, e eu estou falando por mim, e cada um de vocês tem esses momentos, mas a vida do empresário parece ser também muito simples. A gente pode resumir em receber mais do que gastar. Isso seria a vida do empresário, isso é o objetivo de qualquer empresa. Porém, eu posso afirmar para você que tem momentos na nossa vida que é só pela fé. É só pela fé. Porque Deus muitas vezes coloca uma visão na nossa frente, um sonho, e às vezes a conta não fecha. Não fecha. E você é conduzido pelo Espírito para as decisões, e são decisões que você não sabe se vai dar certo. Você não tem ideia do que vai acontecer muitas vezes. E a gente tem depoimentos de muitos bilionários fazendo isso.
E é incrível como diversos bilionários já quebraram 1, 2, 3 vezes. E muitas vezes eles não sabem o que fazer. Se alguém disser para você que uma grande personalidade, uma grande pessoa, uma pessoa muito rica, sempre sabe o que fazer, ela não sabe. E é nesse momento que a gente tem que recorrer, para mim, a coisa mais incrível da espiritualidade e do nosso propósito com Deus, que é a fé. A fé é uma coisa que nos forja. É no momento em que a gente faz todo o possível, e a gente passa por todo esse processo do deserto, e a gente faz todo o possível. Quando a gente termina de fazer o possível, é nesse momento que a gente experimenta a fé. Porque a fé não é uma ação, não é só um sentimento, não é só uma crença. A fé é uma experiência. Não adianta contar para vocês a minha experiência de fé, porque a tua experiência de fé é diferente. E nesse momento, onde você acha que nada mais é possível para resolver a tua situação, acontece uma coisa inacreditável, impossível, sobrenatural. Mas quando você tem fé, aí a fé é construída no teu coração. E, como eu disse, a minha vida foi muito fácil no começo. Quando eu digo fácil, não quer dizer que não foi muito trabalhosa, que eu não fiz de tudo que era possível para melhorar o que a gente já tinha. E muitas vezes a gente acha que, porque a gente trabalha muito, porque a gente faz muito, a gente não está na zona de conforto. Isso é a maior mentira que tem. Eu estava numa zona de conforto gigante. E foi somente quando eu saí dessa zona de conforto e quando a gente se propõe a fazer o que Deus nos pede, é que acontece esse momento incrível. Bem, a última pergunta da noite é: o que podemos fazer para fortalecer nossa fé nos momentos difíceis? São momentos que a gente precisa se agarrar em alguma coisa. Para a gente acreditar no sobrenatural, mas acreditar de forma a experimentar, tem que ter alguma coisa divina que nos ajude. E nos momentos mais difíceis da minha vida, graças a Deus eu consegui adorar. E uma adoração na forma de louvor. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque a Thaís, que é uma grande amiga minha, me convidou. Ela já me conhece um pouquinho, sabe o quanto a música significa para mim. E muitas vezes eu estava sem saber o que fazer. E ouvi um louvor dos adoradores. E eu fico feliz que eu esteja num culto de jovens falando sobre isso. Porque eu entendo que a nossa igreja ela é muito racional, a gente estuda muito, a gente conhece muito, a gente sabe de tudo. Porém, muitas vezes a gente experimenta pouco. E eu fico feliz porque eu vejo bateria, eu vejo guitarra. E eu acho que a gente está amadurecendo e entendendo certas coisas. O louvor é uma coisa que fortalece tua fé. E eu vou explicar por quê. Tem muitas coisas que estão na Bíblia, mas muitas vezes é preciso a ciência fazer descobertas para que a gente possa acreditar ou entender o que está na Bíblia. Não que a Bíblia precise disso ou Deus precise disso, mas é a gente mesmo que tem pouca fé. E hoje a neurociência explica como que as emoções influenciam no nosso racional. Na verdade, os pedagogos já sabem disso há muito tempo. Os grandes líderes sabem disso há muito tempo. Porque você não ensina ninguém sem você ter uma didática. E normalmente essa didática passa pela emoção, por estímulos sonoros, visuais, por estímulos táteis, e é assim
que a gente fixa um conteúdo. E, meus queridos, para a gente ter fé, a gente precisa de altos impactos emocionais. Não tem como. Não tem como você ter uma grande fé sem passar por uma grande emoção. E os desertos nos trazem essa grande emoção, nos trazem momentos de altos e baixos, de picos e vales, de angústias e depois de felicidades. E muitas vezes a gente chora e ouve um louvor e a gente ri. E bem, a música que me incentivou a fazer esse sermão, que quando a Semelli passou para mim, ela me perguntou se eu poderia vir aqui cantar. E eu falei, olha, Semelli, eu já cantei semana passada e não sei, vai ser muito corrido para mim. Realmente é um desafio para mim estar aqui. Mas me passa as músicas que vão ter semana que vem. E daí eu estava num domingo, trabalhando o dia inteiro, desde as 6 da manhã. Eu já estava cansado, acho que 6 horas da tarde. E eu fui caminhar pelo condomínio e eu comecei a ouvir essa música que nós vamos cantar agora. E é interessante como Deus age dessa forma. Esse é o sobrenatural de Deus. Eu ouvi essa música e eu fiquei muito emocionado. E tudo isso que eu falei para vocês agora veio em mais ou menos 5 a 10 minutos na minha cabeça. Aí eu voltei para casa e eu falei para a Semelli, olha só, Semelli, pode contar comigo. Mas tem uma coisa, eu queria um dia passar uma mensagem. E ela falou, olha, você pode passar nesse sábado. Eu falei, mas eu vou ter que me preparar, eu não sei se eu vou ter tempo, tem certeza? Eu pensei daqui umas 3 semanas. Ela falou, não, veja aí, mas se você puder, vem esse sábado. E eu falei, puxa, não vai dar. Mas o Espírito ficou me incomodando tanto com isso. Ele falou, você sabe que essa mensagem eu te dei faz tempo. Eu estou te dando esses desertos faz tempo. E você tem uma experiência para contar para as pessoas. Você vai ter que fazer nesse sábado. E daí eu falei, ok, eu vou fazer. E a Semelli falou que estava orando por um pregador. E ouvi falar que ela ficou até emocionada com isso, mandou áudios emocionados sobre esse assunto. Bem, como eu estava dizendo, a igreja amadureceu nos últimos anos. E a gente tem esse entendimento do quanto que as emoções são importantes nesse processo, para consolidar o racional. Sabe aquela frase, treino é treino e jogo é jogo? Sabe o que eu sinto muitas vezes quando eu estou aqui na igreja? A gente é especialista em treino. A gente dá estudo. A gente sabe tudo sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre Isaías, sobre Jeremias. Só que muitas vezes quando acontece com a gente não está preparado. Então acredite, a emoção do louvor vai fazer diferença na vida de vocês. E eu sei que muitos aqui como eu cresceram, às vezes de uma forma meio reprimida. A gente não pode mostrar tanta emoção. É lógico que a gente tem que ter reverência. Isso tem a ver com a adoração. A nossa missão como adventistas é a verdadeira adoração. Porém agora eu queria que você ouvisse essa música e qualquer tipo de vergonha que você tenha ou de repressão, você deixa isso para lá. Pensa nos teus desertos. Eu queria perguntar para você agora, quem aqui está vivendo um deserto agora na sua vida? Ou passou recentemente por uma fase muito difícil? Todo mundo vai passar uma vez na vida. Então eu quero que agora, enquanto a gente canta essa música juntos, você pense nesse deserto, no caminho do deserto e quem está com você todo o caminho. E que você deixe a emoção fluir. Faça o que você quiser, levante as mãos.
aperte as mãos, feche os olhos. Se você quiser chorar, chore. Mas eu convido você a viver uma experiência de fé com Deus. Não só na teoria, mas na prática. Coloque-se em pé, vamos juntos adorar o nosso Deus. Sinta a presença de Deus aqui. Somente adore a Ele, esse Deus maravilhoso que se move entre nós. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Somente adore. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse nosso Deus é aquele que é a resposta, é aquele que opera milagres, é aquele que restaura corações, é aquele que enxuga as lágrimas, sejam elas qual forem os motivos. Esse é o nosso Deus e Ele faz isso por nós. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Vamos juntos?
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem Querido amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o único que nos conduz a nossas verdadeiras missões e aos verdadeiros desfechos da nossa história. Só o Senhor sabe os planos que o Senhor tem para nós. Que a gente possa ter um relacionamento contigo tão grande, que a gente esteja alinhado com os teus planos, constantemente alinhado com os teus planos. A tendência do ser humano é nos desviar deles, porque muitas vezes a gente não quer passar pelo caminho e pelo processo necessário para as vitórias, mas sabemos que em Ti teremos vitória e em Ti teremos vida eterna. Que possamos ter a fé necessária e que nos momentos difíceis possamos ter pessoas que nos toquem, possamos ter músicas que nos toquem e possamos ter forças e poder necessário do Espírito para a adoração, porque somente a adoração e a conexão contigo que vão nos dar todas as respostas, vão nos tirar dos desertos, vão nos fazer vencer e eles vão nos trazer a vida eterna. Pedimos agora uma ótima semana para todos que estão aqui nos ouvindo, para as pessoas que estão aqui presentemente, para as pessoas que estão online, e que seja uma semana de vitórias, e que, se ocorrer alguma dificuldade, algum desafio, possamos lembrar do que o Senhor trouxe para nós hoje. Isso é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.